Hoje eu estou aqui nesse casarão maravilhoso que conta um pouquinho da história do passado rural de Araraquara, um passado que não é tão distante assim, né? Nós estamos falando aí de 120 anos de história de Araraquara, onde a maioria das pessoas moravam no rural, né? Esse casarão, ele pertenceu a uma família tradicional aqui de Araraquara, uma família bastante emblemática, que todos os araraquarenses conhecem, que é a família do Antônio Joaquim de Carvalho, né? Que todos vão conhecer a famosa história dos Britos, né? Da chacina dos Britos. E aqui, esse casarão pertenceu a essa família, a família dos Carvalhos. Então, quando a gente pensa a história de Araraquara, a gente tem que pensar quem era esse coronel. E que terra era desse coronel? As terras dele, uma das, era a Fazenda Bela Vista, que hoje se tornou um assentamento. Era uma terra que pertence ao período do café. Araraquara também era uma grande produtora de café. Tinha essas fazendas cafeeiras. Aqui está um casarão que conta um pouco dessa história. Mas a história não ficou só por aí, né? Como todo desfecho, na crise do café, a família dos Carvalhos, né, sofre esses impactos. Então a cidade vai se reconfigurar. E aí o Pedro Morgante, né, que tinha um engenho aqui que chamava Engenho Fortaleza, vai adquirir essas terras, né, não só a Fazenda Bela Vista, mas a Fazenda Monte Alegre, toda essa grande área aqui, e vai transformar em terras para o plantio de cana-de-açúcar, né? E o plantio de cana-de-açúcar ele vai trazer muitos imigrantes, né, que se tornarão colonos aqui na Fazenda Bela Vista. A entrada da fazenda, o casarão, a fachada dele é daquele lado. Então, se vocês subirem aqui as escadas, nós vamos ver, controlar. Então, vamos pensar aqui que o coronel tinha acesso a quem entrava e quem saía. Ele controlava todos os trabalhadores. E aí uma dúvida. A gente está falando no final do século XIX, né? Então, 1880, 1890. A gente sabe que na história já havia acontecido a abolição, né? Mas a gente está falando do sertão de Aracoara, né? E aí a gente fala assim, poxa, então o Rosendo de Brito tinha o porquê estar denunciando algumas coisas, né? No sertão de Aracoara, né? Existiam os escravizados ou não? E aí o casarão vai dar umas pistas. Alguns arquitetos e historiadores dizem que esse casarão aqui, a arquitetura dele é um solar. O que é o solar? Né? Chama solares. Os solares, a arquitetura dele, por exemplo, a senzala não ficava fora como a gente vê nas novelas. Nessa arquitetura, eles falavam que os escravizados ficavam na parte de baixo do casarão, né? E aqui a gente tem isso um pouco. E é bem interessante, porque quando a gente fala para o chefe, né, para o coronel entrar, a gente vê essa porta enorme, grande, né? Então você entra com postura ereta. Quando a gente dá volta pelo casarão e vai entrar, então, para essa parte que se dizem que ficavam os escravizados, é uma portinha baixa, bem baixinha. Por quê? Porque o escravizado tinha que reverenciar o patrão. E como ele reverenciava, inclusive para entrar na casa do patrão? Reverenciava abaixando a cabeça para entrar, né? Aí tem outras questões, né? O pessoal fala assim, mas então se existiu, tem algum indício aqui? Os primeiros moradores que vieram para o assentamento diziam que tinha grilhões na parte de baixo lá, né? Que eles encontravam. Então, são algumas histórias que a gente fala assim, olha, é possível. Então, essa é um pouco da história do casarão, né? O coronel. E aí, o Pedro Morgante, que já é dono, que vai constituir a usina Tamoio, a maior usina de cana-de-açúcar, né, da América Latina. Um fenômeno. Hoje, é ponto importante que a gente precisa falar da história de Araraquara. Porque se hoje, e aí pensando que a nossa cidade, ela é estratégica, histórica, quando a gente fala da questão do agronegócio. E a usina Tamoio é um ponto importante para isso. De todas as colônias
que existiam aqui, que conta esse passado, a que está de pé é a Bela Vista. Então a gente tem terras de um coronel, a gente tem terras de um grande usineiro, né, que fizeram história. Mas a herança dessa terra vai ser dos trabalhadores. Em 1985, a gente vai ter em Guariba um grande movimento, né, de boias frias, que vai desencadear a reforma agrária aqui na nossa região, né? No meio da Califórnia brasileira, quem vai desencadear a luta pela terra são os trabalhadores boias frias. Eu sou filha de uma boia fria que acompanhou essa greve um pouco em 1984. E eles vão, a partir da configuração da nova Constituição, vão lutar e vão conseguir tornar essa área aqui uma área fruto de desapropriação, fruto da luta da reforma agrária feita pelos boias frias. Se existiu ou não escravizados aqui, são esses seus netos, seus descendentes que vão ocupar o casarão. O casarão, por toda a história que tem, ele é cheio de mitos. Tem um mito que ele é um casarão assombrado. Eu mesma, a história do casarão assombrado surgiu numa foto que nós tiramos e ela viralizou, né, que era a possível imagem do coronel. Então faz isso, as pessoas mais espiritualistas visitarem, as pessoas mais curiosas, né, procurar o casarão para saber dessa história, né, para viver experiências. Também tem o que os próprios assentados falam, que aqui no fundo tem um tesouro enterrado e é por isso que o coronel não vai embora, é por isso que eles ficam aqui, essas almas ficam aqui protegendo esse tesouro. Para além disso, o casarão é muito visitado, que a gente tem a maior festa junina aqui. E a perspectiva desse casarão, hoje a prefeitura tem um movimento, né, que já está em movimento, a gente trabalhar aqui, é para a gente contar essa história de Araraquara, a nossa história, mas a partir da voz dos trabalhadores, desde o escravizado, o colono e o assentado e as pessoas que moram na cidade. Sempre ressignificando essa história, que é bonita e é de todos nós. Sabendo de toda essa história, a gente lutar junto e pensar o que seria bom para todos nós, né? O que seria bom para a nossa cidade fazer aqui, né? Então pode ser um museu do trabalhador rural, um restaurante, né? Enfim, Bela Vista é a Bela Vista de possibilidades.